Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, tudo bem? Então, já vi aqui que meu amigo Ivan, o convidado da noite de hoje, já entrou. Muito bom. Quero agradecer a todo mundo que já chegou. Minha mãe, vários amigos aí, Maria Zélia, vários alunos. Carol, né, foi minha aluna já há muitos anos, né, Carol? Muito bom, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui. Estarmos juntos sempre aí nas quartas-feiras. Vou convidar aqui o Ivan. Enquanto ele vai aceitando, vou pedir para vocês irem usando esse aviãozinho para convidar as pessoas que podem se beneficiar com essa live de hoje, que podem com certeza aprender muito com essa live. Olá, meu amigo, Tudo tudo bom? bem? Tudo Tudo ótimo. bem? Você me escuta bem? Eu escuto. E você? Estou te escutando super bem. Ah, maravilha. Pessoal, eu Só queria que tá... vocês dessem um feedback aí se o áudio tá bom, porque na semana passada eu sei que meu áudio ficou baixo, várias pessoas aí me deram feedback. Então só escreva aí, por favor, se está tudo bem com o nosso áudio. Boa noite, Renata, sempre aqui também, comigo às quartas-feiras, muito bom. Obrigada, Márcia, pelo feedback aí do som. Obrigada, tia Lúcia, tá aí toda quarta-feira também. Meu amigo, deixa eu te apresentar, é uma honra ter você aqui de novo nessa parceria maravilhosa que a gente tem aí de amizade, de trabalho, tirando várias dúvidas minhas. Muito bacana que você tira as minhas dúvidas como se fosse assim, como se não fosse uma pergunta óbvia. Você responde como se fosse assim, né? Assim, nem me sacaneia pela pergunta óbvia. Então, quero te agradecer pela nossa parceria de sempre. É uma honra ter você aqui. Então, pessoal, o Ivan tem um currículo fantástico. Primeira coisa do currículo dele é que ele foi meu aluno. E é uma honra ter sido professora dele. Agora está aqui, a gente está juntos aqui, Com fazendo essa certeza. live e proporcionando a esse público aí que está chegando o seu conhecimento. Maravilhoso. O Ivan é educador físico, fisioterapeuta, quiropraxista, especialista em osteopatia e professor aí de vários cursos. Acompanha aí a Diagnostrata, porque ele está trazendo muita coisa boa aí para gente. E no finalzinho ele vai falar um pouco sobre as masterclasses dele, né? Masterclasses Será um dele. prazer. Meu amigo, fala um pouquinho de você para a gente poder começar, porque eu já estou cheia de pergunta aqui. E a gente só tem menos de uma hora agora para começar, né, a abordar o Sim. tema. E a gente Então, fala pouco, né? é, eu tenho que tentar sintetizar, porque tem muita coisa para poder compartilhar. Uma hora para falar sobre o captor ocular é muito pouco tempo, mas vou tentar enxugar e dar o máximo de informação dentro do possível, né, para a pessoa já começar a colocar em prática amanhã mesmo no consultório. Então é um prazer enorme estar aqui Maravilhoso. com você hoje. Foi minha professora e será sempre, né? Me lembro lá em 2006 na Estácio, fazendo RTM, aquele aluno chatinho que perguntava muito. Hoje eu estou vivendo aquele momento do outro lado, né? Os alunos que me sangram até não ter mais sangue para colocar para fora. Mas é bacana. Eu gosto muito desse mundo. Com E certeza, é muito bom. E você faz muito bem esse mundo. As suas aulas são incríveis, você está de parabéns. Cada aula sua que eu assisto, eu aprendo demais e tenho certeza que essa aula de hoje agora vai ficar aí na história. A galera vai ter que assistir 1000 vezes para poder dar conta de anotar tudo. Pessoal, papel e caneta na mão, que a gente vai começar agora. Vamos falar igual o MMA. It's time. partiu. Vamos lá. Eu queria que você começasse, meu amigo, falando o que são os captores, porque aqui tem gente que é da graduação, tem pessoal da quiropraxia, da osteopatia. Então, eu queria que você começasse explicando o que são os captores e desse uma explicada, claro, melhor no captor ocular, que é o nosso tema de hoje. Então, quando a gente pensa em captor neurosensorial, captor postural, a gente pensa na posturologia, que estuda a nossa postura.
E quando a gente pensa na posturologia, a gente tem que pensar num todo estruturado, né? O que é uma postura ideal hoje em dia? Não necessariamente a pessoa precisa estar totalmente simétrica para estar dentro de uma zona de conforto, né? E uma postura ideal é aquela onde ocorre um menor gasto energético, certo? Então, para a gente entender um pouquinho sobre esse mundo da posturologia, a gente precisa entender as portas de entradas, que são conhecidas como captores. Portas de entrada de quê? Informações, né? No nosso pé, por exemplo, que nós conhecemos como captor podal, tem vários baroreceptores, que conectam toda a alteração que acontece ali, naquela extremidade, com o sistema nervoso central, que é o responsável em captar a visão, em captar o tato, o olfato, todos os nossos sentidos. A audição, que também é de extrema importância para conseguir nos posicionar no tempo e no espaço. Então, por exemplo, quando a gente fala captor ocular, o captor ocular, que é o tema da nossa live, ele é um dos captores mais importantes dentro da posturologia. Por quê? Porque ele funciona como um proprioceptor, ou seja, ele é capaz, através da musculatura extrínseca que ele tem, de perceber o que está acontecendo com a horizontalidade do olhar e posicionar a cabeça. Porque a gente precisa sempre estar mantendo o olhar na horizontal, para a gente não ter visão dupla. Mas só que ele é um captor que também tem a função esteroceptiva. O que é essa função? É nos relacionar com o mundo através da visão. Então, a visão é de extrema importância para a gente poder também nos posicionar no tempo e no espaço. As pessoas que não têm a visão começam a adquirir e melhorar os outros sentidos, para também suprir essa falta, né? Suprir essa necessidade. E quando eu falo no captor ocular, é uma coisa que hoje em dia eu não consigo pensar em avaliar meu paciente sem investigar esse captor. Porque eu tenho tirado dor no pé da minha paciente por uma alteração de mobilidade do olho, uma dor, uma ciatalgia, que primeiro eu tentei tudo, a paciente melhorou um pouquinho, volta no segundo atendimento desanimada, e eu deixei para ver o captor ocular no segundo atendimento. Quando eu reposiciono o olho, ela olha para o lado assim e fala, nossa, como pode? O olho interferindo na minha ciatalgia? Então, assim, é claro que nem sempre o captor ocular está envolvido, mas a gente não pode deixar de avaliá-lo. Perfeito. É importante que isso fique claro, né, Ivan? Porque se fosse assim, né, se fosse tudo vamos resolver com captor ocular, não, que você explicou muito bem. Mas tem casos que vai ter uma diferença incrível quando você tem essa visão, né? Com certeza. Perfeito. Em qual momento o fisioterapeuta pode atuar quando existe uma alteração no captor ocular? Então, é bem simples. Qual o momento que o fisioterapeuta pode atuar? O fisioterapeuta, ele restabelece o quê? Função. O nosso diagnóstico é o diagnóstico cinético funcional. Devolver função para o corpo. Então, se o músculo estiver comprometido, ou hipertônico, ou hipotônico, o fisioterapeuta pode regular o tônus dessa musculatura. Assim como tira a tensão do bíceps, do quadríceps, para melhorar uma superioridade da patela, uma lateralidade da patela, o fisioterapeuta também pode, conhecendo um pouco da anatomia ocular, um pouco de algumas técnicas, como músculo energia. O músculo energia que a gente faz para poder ganhar arco de movimento no joelho, a gente pode trabalhar para trabalhar uma hipoconvergência. O que seria uma hipoconvergência? Por exemplo, a pontinha da caneta, ok? Quando eu levo essa pontinha e peço para o paciente focar, os dois olhos precisam ir nessa direção. Se um dele não for, por exemplo, o meu aqui, ó, ele foge para a esquerda. Então, ele está hipoconvergente, ele tem dificuldade de realizar a convergência em direção ao objeto. E isso
é capaz de alterar a altura do nosso ombro, a altura da nossa pelve, obrigando o pé a se adaptar. Então, a gente, numa alteração de hipoconvergência, o pé pode estar sentindo uma dor, não por causa do pé, não por causa de um problema, uma disfunção podal, e sim por uma alteração ocular. Entendeu? Perfeito. Com certeza, muito bom. E nas forias? Então, forias, vamos lá. O que são as forias? Conhecidas como heteroforias, né? E nada mais é do que um estrabismo funcional. Por exemplo, quando a gente olha para uma pessoa estrábica, ao olhar para ela, a gente percebe que um olho está vindo na nossa direção e o outro pode estar divergente, pode estar convergente, pode estar superior e inferior. Então, tem vários tipos de estrabismo. As forias são os estrabismos que a gente não consegue ver. A gente precisa testá-los. Então, tem alguns testes. Tem a haste de Maddox. Deixa eu pegar aqui a haste rapidinho. Rodrigo, a gente sabe que o som do Ivan tá com eco, é porque ele tá no trabalho e ele não levou o fone. E aí Tá com dá um pouco muito? de eco, tá com eco. Eu vou Mas tentar assim, diminuir o som um pouco. Vê se melhorou agora. não sei, Melhorou? explica pra gente, a gente te responde se melhorou. Vai lá. Então, por exemplo, a lente a haste de Maddox é essa haste assim, que tem vários frisozinhos, que quando a gente coloca uma luz e tira o campo visual do olho que quer ser testado, quando a luzinha que a gente coloca o celular na direção do olho do paciente, essa luzinha aparece na parte interna ou na parte externa, significa dizer onde o olho está descansando quando ele não tem o campo visual. Então, por exemplo, uma exoforia, tá? É quando o paciente, ao ver essa linha vertical infravermelha, a luzinha está do lado lateral dessa linha. Então, quando ele está com os olhos fechados, estão com os olhos fechados, o que acontece? O olho descansa do lado de fora. E quando ele abre o olho, ele precisa fazer uma força para ir para o paralelismo da visão binocular, que é de extrema relevância para a gente não ter visão dupla. Ok? Então, quando ele faz a força para levar o olho em direção ao foco, aumenta o quê? O gasto energético daquela musculatura. Então, a tendência, principalmente nas crianças, é ela perder o foco da aula, ela distrair, porque ela precisa olhar para o infinito para essa. Tá me ouvindo? Ih, tá travando. Tô, tinha travado. Agora voltou. Eu vi, paralisou. Voltou? Voltou. Voltou? Então, esse é um dos testes. Tem o teste, o cover teste, para a gente avaliar as forias. E quando a luzinha aparece na parte interna, próximo do nariz, é uma endoforia, ou esoforia com S. É sinal que o olho descansa na parte interna. Ou seja, ele pode ter um eixo divergente, que são as exoforias, ou o eixo convergente, que são as endoforias. E quando a gente regula essa disfunção ocular, o sistema tônico postural recalibra. E a gente vai no podoscópio, que é um equipamento para a gente ver a pressão plantar, né, por baixo do pé do paciente. A gente vai num outro equipamento que é a plantigrafia, que é uma forma da gente avaliar a dinâmica da pressão plantar do nosso paciente, e muda de uma forma assim imediata, o antes e o depois. Muito bacana. Então, a foria nada mais é do que um estrabismo funcional que depende de alguns testes para a gente conseguir diagnosticá-la. Muito bom. Quando o paciente tem algum problema de crânio, isso pode interferir também no captor ocular, Muito o boa pergunta. osteopata, o quiroprata que tratam crânio, Sim, ó. tem que ficar atento a isso também? Muito boa pergunta. Então, não tem a articulação funcional do ombro, que é a subacromial, escápulo torácica, que funciona só com movimento.
o olho também se articula com os ossos do crânio, né? Então, aqui, ó, a órbita formada pelo frontal, formada pelo zigomático, formada pela a própria maxila, o maxilar, ok? Formada, mais lá dentro tem o etimoide, branquinho, tá? Tem Esfenoide. o maxilar aqui, ó. Então, esses ossos, né, eles têm um revestimento ali. E existe uma relação ponto de inserções de quem? Dos músculos extrínsecos dos olhos. Então, por exemplo, por algum motivo, o paciente recebe um trauma no crânio, isso pode alterar os forames por onde passam os nervos que vão lá para esses músculos extrínsecos. Quais são esses nervos? O sexto par craniano, que é o abducente, que inerva o reto lateral do Reto olho. lateral do olho. Então, olha só a hipoconvergência relacionada com uma hiperativação do reto lateral do olho. Aproveitando esse gancho, eu vou compartilhar com vocês que Romberg, no século XIX, ele já investigava o captor ocular, né? E o Jean Bernard Baron, em 1951, na década de 50, ele fez um estudo muito interessante com o peixe. Ele estimulou o músculo reto lateral do peixe e ele percebeu que o peixe parava de nadar em linha reta. Ele começava a fazer círculos. E olha que interessante. Isso acabou desenvolvendo o quê? Uma escoliose. Olha a relação do captor ocular com uma escoliose. Olha, por exemplo, uma criança, um bebê que a mãe, por algum motivo, deixou escapar do braço ou caiu da cama, bateu com o crânio no chão. Foi ao médico, graças a Deus não teve traumatismo craniano, não houve nada grave, né? Vamos dizer assim. Mas alterou a pressão intracraniana quando a gente pensa na membrana dura mater. E essa membrana reveste todo esse crânio por dentro, que é a meninge mais externa que nós temos, que protege o nosso sistema nervoso central. E abaixo dela nós temos a aracnoide e uma relação íntima com o encéfalo e com a medula, nós temos a pia mater. Então, quando a gente recebe um trauma no crânio, pode gerar o quê? Uma tensão recíproca dessa membrana. E dentro do nosso crânio, não sei se dá para observar, vários buraquinhos ali, ó. É passagem do nervo. Então, quando tem uma tensão membranosa, pode comprometer esse nervo. E comprometendo a vascularização, o nutriente que o nervo precisa ter para desempenhar a sua função, pode comprometer ou excitar ou diminuir a ação muscular. No caso da hipoconvergência, pode ser o quê? Um aumento do tônus do reto lateral, não permitindo que o olho vá para o centro, para focar o objeto. Ou uma fraqueza do reto medial, que é responsável em trazer o olho para o nariz. Ok? Então, existe sim uma relação muito importante do nosso crânio com... Aí nós podemos dividir como o neurocrânio, que são os ossos temporal, frontal, occipital, esfenoide, os parietais, com o víscerocrânio, que compõe os ossos da face. Ok? Então, toda alteração nessa mobilidade membranosa desses ossos podem comprometer a função muscular do olho. Ok? Perfeito, pessoal. Anotando tudo. Depois eu vou deixar salvo. Vocês podem assistir de novo. Vai ficar lá no meu canal do YouTube, Vanessa Knusti. Vai ficar no meu Instagram. Assistam de novo, porque é muito conhecimento aí para a gente poder aproveitar. Ó, e eu vou um pouquinho além, porque a gente pensa na musculatura extrínseca do olho. Quais são os músculos? Nós temos aqui em cima o reto superior, o reto inferior, o reto medial, o reto lateral. Nós temos o oblíquo superior, nós temos o oblíquo inferior. Esses são os músculos extrínsecos
do olho. Então, quem inerva o oblíquo superior? O quarto par, que é o troclear. Quem inerva o reto lateral? O sexto par, o abducente. Então, a gente sabendo desses dois, o terceiro par, que é o óculo motor, ele inerva o restante desses músculos extrínsecos. Reto medial, reto inferior e superior, ok? E o oblíquo inferior. Agora, olha que bacana. O terceiro par craniano, ele tem a função oculomotora, mas ele também tem uma função de extrema importância, que é uma função parasimpática, que controla um músculo chamado ciliar. Esse músculo ciliar, ele fica nas duas, vamos imaginar que isso aqui seja o cristalino do meu extremidade e bloqueou. E o Ivan deve ter dado alguma coisa lá na internet dele. Vou convidá-lo de novo. Pessoal, enquanto o Ivan vai entrando aí, vão enviando esse aviãozinho, aperta no coração, porque isso ajuda a divulgar a live. Vamos lá. Ele já está entrando. Voltou. Não sei. De Voltou. repente parou. Essas coisas Vocês da pegaram até internet. onde? O cristalino? Isso a gente ouviu você falando. Então, Que o inerva músculo o músculo ciliar, ciliar, a gente ouviu. isso, pega nas duas extremidades do cristalino. E qual é a função do cristalino? Ele funciona para regular a nossa visão, de longe e de perto. Então, conforme eu vou aproximando o objeto, todo mundo, vamos fazer essa prática. Pegue o dedo de vocês e vão aproximando bem aqui, ó, na raiz do nariz. Vocês vão me dizer se vocês precisam fazer mais força com o olho ou menos força para enxergar a ponta do dedo de vocês. Não vai ser justo que todo mundo vai ver minha hipoconvergência, né, Ivan? A gente já viu a sua, agora vamos ver a Vamos minha. excluir Vamos lá. você. Isso. Até que não tem hipoconvergência, não. Precisa fazer mais força, não é? Mais força. E para a gente continuar enxergando, tendo foco, esse cristalino, ele precisa engordar. Então, ele engorda para poder manter a visão. E conforme a gente vai afastando o dedo, vai gerando o quê? Mais conforto. Então, é um exemplo. Quando você está lá na praia, vê aquele navio lá no horizonte. Quando você olha para o horizonte, você descansa a sua vista. Por quê? O cristalino fica magrinho. Ele não precisa engordar. E quem controla isso são os músculos ciliares. E quem inerva esses músculos ciliares? O terceiro par craniano, o oculomotor. Só que aí a função não é voluntária, é ação parasimpática desse nervo. Então, olha só o sistema nervoso autônomo parasimpático interferindo também na acomodação do olho. Por quê? Para a gente enxergar bem, a gente precisa ter três fatores: a acomodação, que foi isso que eu acabei de explicar, a convergência ocular dinâmica, a capacidade dos dois olhos realizarem a convergência, e o terceiro, a fusão. O que é a fusão? A fusão é a capacidade, por exemplo, você enxerga com o olho esquerdo e enxerga com o olho direito, tudo bem? Só que quando você vê, você só vê uma Vanessa, você só vê um Ivan, você só vê um objeto. Que bom. Que bom, porque existe a fusão lá na retina para permitir isso. Ou esse olho manda a informação para a parte esquerda, o olho direito para a esquerda, e o olho esquerdo manda a informação para o lado direito, que forma lá atrás, no occipital, no lobo occipital. Então, olha que bacana. Quando você tem a harmonia da acomodação, da convergência dinâmica e da fusão, você tem uma boa relação harmônica do seu captor ocular. E a hipoconvergência, o trabalho da inervação desse captor, o fisioterapeuta pode trabalhar, o osteopata, o quiroprata, que trabalha a
parte craniana, consegue devolver a harmonia para melhorar a vascularização do captor, para melhorar a inervação do captor. Por quê? Para qualquer estrutura do nosso corpo funcione bem, para que ela funcione bem, a gente precisa ter uma boa inervação e uma boa vascularização. Concorda? Então, quando a gente pensa no captor ocular, a gente tem que pensar em devolver essas duas coisas que eu acabei de falar. Muita informação, muita coisa boa aí, hein, galera. Muito bom. Eu fico muito orgulhosa. Te confesso que eu fico muito orgulhosa. É muito conhecimento numa cabeça. Muito bom. Ainda estou aprendendo. Vou fazer um curso agora sobre captor ocular, porque é um mundo maravilhoso e cada vez eu tenho vontade de aprender um pouquinho mais. Com certeza. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente precisa estudar todos os dias, né? Então, agora, Vanessa, para a gente fechar essa parte da hipoconvergência, por que eu estou falando isso? Pô, relação com a postura, até agora ele não falou nada em relação à postura. Então, vamos entender agora, vamos criar o nosso raciocínio para a gente fechar esse conceito. Se o meu olho esquerdo ele tem dificuldade de entrar... Essa aqui é a minha mão esquerda, da aliança. Ó. Vocês estão vendo espelhada a direita? Sim, parece a direita. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. A direita, tudo bem? Tá bom. Sou noivo. A direita. O meu olho direito, que não é o esquerdo, mas tudo bem, tem dificuldade de entrar para fazer a convergência. Vocês já ouviram falar naquele ditado? Se Maomé não vai à montanha, montanha vai a Maomé? Já ouviram? É isso. Por quê? Se o olho não faz a convergência, quem precisa se adaptar? A cabeça. Então, ela vai fazer uma rotação contralateral ao lado da hipoconvergência. E uma inclinação também contralateral, ou seja, inclina para cá e roda para cá, para poder levar o olho em direção do objeto. Aí você começa a formar uma adaptação na cervical, por exemplo. O paciente com dor cervical, a gente vai lá, manipula a cervical, faz o músculo energia, tira a tensão aqui do músculo, crocheta, faz tudo. Mas se você não observou que o olho não está fazendo a convergência, você não vai tratar a causa do problema. Agora, o outro detalhe é entender por que o olho não está fazendo a convergência ocular. Aí já é uma outra questão. Por que eu falo isso? Depois que eu fiz o curso com o professor Máximo Lombardozzi, de colunas de pressão, quando eu comecei a equilibrar as pressões intracavitárias da pelve, né, do abdômen, torácica e do crânio, eu comecei a perceber uma resposta positiva com a hipoconvergência ocular. Sempre funciona? Não. Por quê? Às vezes a hipoconvergência ocular não é por causa da alteração pressórica intracavitária, e sim por um trauma direto no crânio, como a gente havia dito anteriormente. Perfeito. Então, quando eu trato a pelve do meu paciente, eu equilibro a musculatura do assoalho pélvico, eu equilibro o gradil costal, dando mobilidade ao meu diafragma, para permitir um movimento mais livre do sistema visceral. Eu começo a desativar toda a musculatura em série. Por quê? Nós temos uma ligação seriada de músculos. Então, a gente pode pensar no psoas relacionando uma relação íntima com o diafragma pelo ligamento arqueado medial. O diafragma tem uma relação íntima com o gradil costal, então os intercostais, internos e externos, que tem uma relação com escalenos e com, alterando o posicionamento do crânio. E quando você melhora todas essas pressões intracavitárias, você equilibra as tensões que existem intracranianas. E a hipoconvergência melhora. Isso é bonito ou feio? Isso é lindo. Isso é lindo. Eles já colocaram aqui no chat. Isso é lindo. Isso é lindo. Então, assim,
Identificar a hipoconvergência, parabéns. Agora, a causa da hipoconvergência é um outro detalhe. Porque não adianta a gente ficar trabalhando no reto lateral aqui, no músculo, se o problema tá porque o nervo, o sexto pau abducente, está hiperestimulando esse nervo, esse músculo. Então tem que ir lá na causa do problema. Entenderam essa relação? Aí, se eu continuar, tem tempo? Por que Não, a gente tem chega lá tempo, no mas pé? tem pergunta. Tem Mas vai lá, chega no pé, vai lá. Vai lá, chega no pé. Vocês já ouviram falar naquela via óculo-cefalo-giro? Era a próxima pergunta, eu ia te pedir para explicar agora. Então, vai lá. Ó, Não, vai lá, eu ia te pedir para explicar essa via. Eu já tô suando. Tá bom. Quero aproveitar e agradecer meu amigo Luiz Gonzaga, professor de SNA, Sistema Nervoso Autônomo. Tive a oportunidade de estar com ele esse final de semana, assistir lá um pedacinho do curso dele novamente. Vou assistir tudo de novo, porque é maravilhoso. Quem puder, segue ele lá no Instagram, Luiz Gonzaga, Fisiosteopatia. Depois coloca aí, Luiz Gonzaga, para o pessoal poder te acompanhar, se você tiver ainda. Prazer te ver aqui. Vamos lá, continua, meu amigo. Fala da via cefalo-óculo-giro. Que boca seca, doutor Bernardo, chegou na área, é isso aí. Então, essa via, para a gente entender um pouquinho sobre essa via, existe uma estrutura na região pretectal lá do mesencéfalo, chamada colículo superior. O colículo superior é uma estrutura que capta todas as informações que vêm da visão, da audição e sinestésicas. E olha só, no início da live que eu havia dito, né? Os captores mandando todas as informações para o sistema nervoso central, para essas informações serem processadas e serem devolvidas em forma de uma resposta, que uma das respostas é uma resposta motora, ou de ativação de algum músculo, ou de alguns músculos, ou de hipoativação, diminuição do estímulo desses músculos. Então, a gente começa a entender por que uma alteração do captor ocular pode dar uma perna curta. E a gente pensa que é uma perna curta verdadeira e não é. É porque o colículo superior tem uma relação direta com o núcleo oculomotor dos músculos, dos nervos que vão para os olhos. Esse núcleo tem uma relação com outro núcleo que é o do 11º par. E quem é o 11º par? O nervo acessório, que tem uma relação com quem? Econ e trapézio. Olha só, não sei se vocês já ouviram falar sobre facilitação medular, né? A facilitação medular foi descrita por Irving Coe e teve uma experiência muito bacana de Daniel, também, que percebeu que existe uma interconexão dos neurônios, né? Por exemplo, no andar vamos imaginar aqui, esse copo aqui, cada ranhura desse copo um andar. Cada andar desse representa uma metâmera, né? Um corte da medula. E dentro desse corte, nós temos angiótomo, nós temos viscerótomos, temos o miótomo, que tem relação com o músculo, dermátomo e esclerótomo, que tem uma relação com o osso, né? Então, quando existe uma facilitação medular, ou seja, um desequilíbrio naquela metâmera, comprometendo isso que eu acabei de falar, você pode ter, por exemplo, um problema no fígado dando uma dor no ombro, ok? Da mesma forma que acontece na medula, acontece uma facilitação craniana, por essa ligação que existe entre os núcleos, lá do colículo superior, do núcleo que a inervação vai para os músculos dos olhos, os músculos extrínsecos, e a ligação desse núcleo oculomotor com o núcleo do 11º par, sem contar da relação do núcleo do trigêmeo. Porque nós sabemos que na cervical também existem núcleos do trigêmeo, mais ou menos até C4. E existe uma relação também da ATM com esse sistema todo que eu acabei de falar. Então, quando o olho está alterado, você pode ter uma báscula homolateral das cinturas. O Bricot fala muito isso. Quando o seu paciente está com a cintura escapular do lado direito mais baixa
e a pelve mais baixa do lado direito, existe o quê? Uma báscula homolateral. Em vestíbulo captor ocular, que a perna curta pode ser em função dessa alteração do olho. Depois que você equilibra, volta a nivelar as cinturas. Então, você não precisa colocar palmilha. Algum tempo atrás, eu já ia pensar em corrigir essa perna curta colocando uma palmilha. E, na realidade, eu ia colocar mais um problema para o meu paciente resolver. Claro, porque ele não tem aquela alteração e o corpo vai ter que se adaptar a essa nova palmilha e vai gerar várias alterações. Com certeza. Então, o corpo era se esse adaptar. E o fechamento. corpo que se vira, né? E o corpo que se vira. Que se vira. E uma coisa que me chama muita atenção, e foi muito bom isso no curso que eu fiz com você de palmilha, né? De avaliação postural com palmilha, eu fiz o curso do Bricot também, né? Você sabe. Mas no seu curso você chama muita atenção para isso, sobre a importância de ter certeza se precisa colocar a palmilha. Né? Ou seja, não é sair colocando palmilha em todo mundo, né? Ou seja, não é moda, vamos sair colocando palmilha, né? E eu diminui muito hoje a minha prescrição de palmilha, em função disso que eu acabei de falar para você. Perfeito. Meu amigo, você acredita que a miopia tem relação, pode, né? Nem sempre é, mas pode ter relação com a dor na cabeça dos metatarsos? Então, eu venho muito estudando sobre isso. E o bacana é você estudar e ter alguém para colocar em prática. E com quem eu coloco em prática? Com meus pacientes. E eu vou te dizer a minha experiência, tá? Por exemplo, o que vem a ser o míope? O míope tem dificuldade de enxergar de longe. Então, a gente pensa no ponto remoto. O que é o ponto remoto? É o horizonte. É o ponto máximo que você consegue atingir com seus olhos, né? E quando você passa a não enxergar esse ponto remoto, você começa a ter dificuldade ocular de focar o objeto, certo? E para a gente entender sobre a miopia, a gente precisa entender como essa imagem é formada, ok? Então, vou pegar aqui, ó, rapidinho, vou desenhar aqui um olho. Quanto você desenhou? Só para... Não tem como desenhar tudo. Tá me enxergando aí? Estamos. Ó, então, a pessoa está olhando, ó, para lá. Ó, para lá, tá bom? Isso aqui é onde a imagem está sendo formada. E aqui atrás eu coloquei como fosse a retina, onde a imagem deveria ser formada. Ok? Então, esse ponto aqui deveria estar aqui, ó, sobre a retina. E está antes. Então, o que o sistema nervoso central faz? A retina não está atrás? A retina não está atrás da formação da imagem? Então, o sistema nervoso central faz o seguinte, ó, leva o paciente para frente. Então, ele altera o centro de gravidade dele para poder tentar levar a retina para a imagem, para ele aproximar do foco. Diferente da hipermetropia. A hipermetropia, a imagem é formada depois da retina, ok? Então, o que a pessoa faz? Afasta para trás. Então, a tendência é o quê? Alterar o tônus da cadeia posterior. Então, a hipermetropia pode dar uma tendinite, por exemplo, do tendão lá do calcâneo. E a miopia pode gerar o quê? Uma dor na cabeça dos metatarsos. Eu vou dar um exemplo bacana para vocês. Tem muita gente que usa um óculos, isso aí fica a dica para quem não é fisioterapeuta e está aqui assistindo a gente, que usa um óculos que fecha a visão periférica. E segundo Mussi, 2002, a visão periférica ela é
completa o seu ciclo de amadurecimento por volta dos 12 anos de idade. E a visão periférica, o que que é? É tudo aquilo que a gente não consegue ver focado. Então, eu estou dirigindo. Eu sei que tem alguma coisa lá do meu lado direito e do meu lado esquerdo e eu não consigo definir. Por quê? Perdeu o foco. Mas a visão periférica é de extrema importância para a nossa postura estática. E aquele paciente que usa o óculos com uma haste enorme, de grossa, que não consegue ver nada aqui. E é E muita você gente, pode... hein, Ivan? Quê? E é muita gente que usa. Muita gente. E você pode perceber que a tendência desses pacientes é se comportar como? Anteriorização da cabeça. Só que o sistema nervoso central, ele é burro. Ele não consegue saber que existe uma haste ali que ele não vai conseguir ver essa visão nunca. Ter essa visão nunca. Então, ele vai sempre projetar. Eu estava lendo um trecho aí de um artigo e ele fez a comparação do nosso sistema nervoso central, nosso sistema nervoso, com o nosso cérebro, com o nosso estômago. O estômago é extremamente inteligente. Quando a gente come alguma coisa ruim, estragada, ele coloca logo para fora. O cérebro não. Se você falar uma coisa negativa para o seu paciente, ele vai internalizar aquilo e vai ter aquilo como verdade. Que isso pode prejudicar a evolução do tratamento. Então, eu costumo dizer que, eu não, né? Esse autor, que eu não me lembro agora, que o nosso cérebro, ele é burrinho. Né? Ele acata tudo. A gente tem que tomar muito cuidado as crenças que a gente tem, que a gente leva para o nosso paciente, né? Com certeza. Ou seja, a gente falar para o paciente, a sua postura é ruim, você tem dor porque você é torto, você tem dor porque a sua postura é assim, assim, assado. Quantas pessoas têm uma postura assim, assim, assado e não tem dor nenhuma? Será que é por isso? Então, vamos nos atualizar, que tem muitos artigos falando sobre isso, né? Hoje eu atendi, sim, vários. Hoje eu atendi uma senhora, 84 anos, já não sabe mais o que fazer, um pé totalmente desabado, já com uma subluxação ali tibio-társica, já tem processo de anquilose, e ela já veio, ó, doutor, eu perguntei, qual é a sua queixa principal? Ela dói tudo, do fio do meu cabelo até a minha unha do pé. Oh, meu Deus. Eu já não sei mais o que eu faço. Eu falei, a senhora não sabe, mas eu sei. Vamos mudar. Transfere a responsabilidade para mim que eu vou fazer o meu melhor para tentar lhe ajudar. E aí ela já soltou um sorriso, já conseguiu estabelecer aquele rapport, né? Por quê? Nossa, coitada da senhora. Não, vamos mudar o padrão vibracional para poder a gente conseguir já entrar vamos dizer, ganhando alguma coisa, né? Porque se já entrar no tratamento derrotado, já era. A minha amiga aniversariante. Nossa, tô sem dor nenhuma. Eu que falei, não fiz nada. Eu até olhei para cima assim, senhor. Foi o senhor, porque eu não fiz nada, só dei uma ajustadinha. Mas aí me lembra o que você fala, vem comigo. Me lembra sempre. Pior que, ó, Vanessa, foi impressionante. Ela me falando, ela estava com a filha, né? Então ela não escutava muito bem, eu tinha que mudar a forma também de falar. Aí eu ficava pensando, senhor, o que eu vou fazer aqui? Que eu não sei nem por onde começar. Eu já comecei na avaliação, anotando e chamando ele o tempo todo. Isso aí. A minha amiga aniversariante de amanhã, Maria Lina, que está de parabéns, amanhã eu te dou os parabéns, mas já estou te dando aqui ao vivo, escreveu aí, neurolinguística é tudo. E é verdade. Né? Ou seja, a forma da gente se comunicar, como a gente vai se comunicar com o paciente é importantíssimo. Muito bom. Então vamos lá, meu amigo, que a gente só tem 14 minutos. É isso aí. Geralmente o nosso paciente quem procura, a gente tem pode ter várias dores, várias causas, enfim. E o paciente que procura a gente por uma cefaleia, a gente pode relacionar com isso tudo que você está falando? Sim, com certeza. Eu tive a oportunidade de atender uma paciente de 22 anos que ela vivia praticamente com enxaqueca. E ela tinha uma alteração importante das colunas de pressão,
mas tinha uma alteração também no captor ocular. E eu percebi que com o tratamento ela melhorou muito, só que eu não entendo de refração. Eu suspeitei. Tá Tá caindo aí, tá travando. me escutando? Tá travando. Tô te escutando. Travou. Voltou, Então, voltou. eu pedi para ela ler e eu percebi que ela teve uma certa dificuldade. Eu falei, você usa óculos? Não, não uso não. Teria como você procurar um oftalmologista para ele fazer uma avaliação do seu olho para ver se existe alguma alteração na refração, como miopia? Ah, vou sim. Não deu outra. Quando ela voltou, aí eu dei um espaço de um mês, ela já voltou com óculos na consulta e ela falou assim, doutor, minha dor de cabeça não existe mais. Realmente, não conseguia zerar a dor de cabeça porque eu precisava usar óculos. Então, a gente também, embora a gente não seja o profissional responsável em avaliar uma miopia, uma alteração de refração, é importante que a gente saiba para poder encaminhar para o médico oftalmologista e um ajudar o outro. Porque o Com oftalmologista, certeza. ele não se prende muito nas alterações musculares. Ele se prende muito em alguma alteração de refração, miopia, pressão ocular, né? Se existe alguma degeneração do olho, e não com a relação do movimento em si. Então a gente passa a bola para poder ajudar no nosso tratamento. Com certeza. Tem uma E você importância. falou da miopia com a dor na cabeça nas cabeças dos metatarsos e a hipermetropia com a tendinite do tendão do calcâneo. Então, a hipermetropia é justamente aquilo que eu expliquei. A formação da imagem está depois da retina, né? Aqui é a parte da frente do olho e aqui é a retina que eu coloquei. A imagem é formada lá atrás. Então, Perfeito. ele tem que tentar jogar o quê? A retina para onde? Para trás. Então, ele vai fazer o quê? Levar o corpo para trás. Isso pode alterar a cadeia posterior, causando uma tendinite, por exemplo, lá no calcâneo, aquela dor por baixo do próprio calcâneo, né? Porque o tendão calcâneo ele se ramifica aqui por baixo. É uma coisa também muito interessante. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Maria Zélia, quando você estava falando de crânio. Ela perguntou se o bebê, né? O bebê está ali com o crânio em expansão, aliás, todo o corpo, né? Está crescendo. E aí, se você vê algum problema do bebê usar o arquinho, aquelas fitas, para ficar mais bonitinho. Sim, eu, particularmente, eu não sou a favor, porque a pressão que vai ser exercida ali vai dar um estímulo, dependendo ainda da pressão que tem aquele arquinho. Agora, se for uma coisinha bem frouxinha, eu não vejo Por pouco problema. tempo, às vezes uma festinha, né? Mas não em casa o E tempo todo, né? é importante também um bebê, o posicionamento dele no bercinho, para poder não ter as deformidades dos ossos, que são as plagiocefalias, porque tudo isso pode alterar a base do crânio. E por aqui passam vários nervinhos. Estão vendo os buraquinhos? Ó. Sim, sim. Então, a deformidade desses ossos pode gerar uma tensão membranosa que pode alterar a parte digestória do bebê, né? Ele ter refluxo, ter alteração no trato digestório dele, gastrointestinal, cólicas, pode ter uma tensão no pescoço porque o 11º par, que é o acessório, sai por aqui. Então, ele pode ficar com o pescoço mais rígido para um lado do que para o outro. Tudo isso é importante. Ivan, o que você acha daqueles exercícios que existem para poder melhorar a miopia, para melhorar essas alterações da visão? Você acha isso interessante? O que você acha sobre isso? Você tem alguma opinião? Eu acho muito interessante. Tem vários trabalhos que, que eu não me considero o profissional mais adequado para fazer. Então, normalmente, quando eu pego um caso mais delicado, eu encaminho para uma pessoa que trabalha com ortóptica, que é um profissional especializado, então vai trabalhar com prisma,
com grau de evolução. Então, eu encaminho, mas eu conheço alguns exercícios que, inclusive, tem um professor que eu tive a oportunidade de conhecer, eu fiz oftalmologia com ele, professor Rafael Calvente. Nossa, aquele ali é um monstro na parte oftálmica. Inclusive, eu quero ver se eu consigo fazer o curso dele para aprender um pouquinho mais com ele. Então, ele tem o consultório dele lá todo paramentado, com todos os acessórios, para trabalhar todas essas alterações de refração. Muito bacana. Tem uma outra pergunta aqui também, pedindo para você correlacionar. Você já até correlacionou um pouco, mas como a gente tem um pouquinho de tempo e é uma pergunta aí da galera, pedindo para você correlacionar um pouco a alteração da visão com o plano escapular. Um plano escapular? Então, Isso. para a gente entender isso, a gente precisa, porque infelizmente não tem como a gente mostrar as fotos, que visualizando, porque como alguém mesmo disse aí, a neurolinguística é tudo, né? Tem alunos que vai mais pelo lado visual, o outro auditivo, né? Então aquele que inclina muito a cabeça é mais auditivo, tem aquele criativo que olha para a direita e para cima. Então às vezes fica um pouquinho difícil de entender, mas eu vou tentar fazer um esqueminha aqui rápido. Nós temos aqui o colícuo superior, que tem uma relação com o núcleo do óculo motor, que tem uma relação com o núcleo do décimo... Opa, tá aí? 11º. Então, existe uma relação daquela estrutura que está no mesencéfalo com o núcleo óculo motor e com o núcleo do 11º par. Tudo está conectado. Então, se por acaso o olho ele tem alguma disfunção, tipo uma hipoconvergência, o que vai acontecer? Vai existir um estímulo aferente, ou seja, de retorno, da mesma forma que sai do núcleo oculomotor para o músculo extrínseco, chega uma informação também ali, dizendo que existe lá, está fazendo muita força aquele olho, por exemplo. Como esse núcleo oculomotor tem uma relação com o 11º, essa informação pode chegar nele. E aí ativar quem? Econ e trapézio. Ok? Então, normalmente, uma hipoconvergência desse olho aqui, no caso aqui que vocês estão vendo é o direito, mas é o meu esquerdo, se o olho não vai, o que a cabeça vai fazer? Ela vai rodar para lá, para o outro lado, para levar o olho. Lembra se Maomé não vai à montanha, montanha vai a Maomé? Então, a cervical leva o olho no objeto que precisa ser focado. Então, a pessoa vai ter o quê? Uma rotação direita com uma inclinação à esquerda. E isso vai o quê? Gerar uma alteração na musculatura, o quê? Trapézio e econ. E isso vai adaptar quem? A escápula. E a tendência é adaptar quem? A pelve. A tendência é o quê? Fêmur rodar internamente, tíbia rodar internamente, gerando a tendência de um desabamento do arco plantar. Então, o sistema nervoso vai começar o quê? A desativar alguns músculos. Por exemplo, o tibial posterior e o flexor longo do hálux, eles controlam o arco longitudinal interno do pé. Certo? Que é inervado por quem? Pelo nervo tibial, que é ramo do ciático. Então, o sistema nervoso central vai arrumar uma maneira para poder mandar menos potencial de ação para o ciático desse lado, para o músculo ficar fraco e o arco desabar. Porque vai vindo lá de cima, ou seja, uma cadeia descendente. Aí o pé é adaptativo, não é causativo. Perfeito. Não vou pedir para você explicar a diferença de pé adaptativo para pé causativo, porque não vai dar tempo. Mas depois você pode fazer uma postagem lá para gente, que com certeza a galera aqui vai curtir muito. Quando você puder, você posta lá para gente. Em breve eu vou Pessoal, começar a fazer algumas lives aí sobre posturologia, porque agora eu estou focado no curso de radiologia, então não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. a gente tem 3 minutinhos. Fala desse curso de radiologia para gente, porque eu fiz e amei.
Você amou. Olha só, a minha Amei. professora amando meu curso. Então, meu Deus do céu, eu vou falar o quê? Super Então, recomendo, é maravilhoso. amanhã, pessoal, nós teremos uma masterclass falando sobre a importância da radiologia. Eu sempre coloco uma imagem, a gente discute uma imagem. Quem quiser acessar, entra lá na bio da Diagnostrata, tem um link lá para se inscrever na masterclass, ok? Por quê? Em junho desse ano já tinha uma turma formada, mas em função da pandemia eu transferi para um curso online que irá acontecer nos dias 5 e 6 de setembro de 2020. O aluno se inscrevendo, ele terá direito a 1 ano de gravação e ele se inscrevendo, ele já tem vários bônus. E um deles é um mini curso sobre cervicalgia, cervicobraquialgia versus entorse de tornozelo, sobre o olhar da posturologia. O aluno terá também 4 horas de aula pós-curso para discutirmos casos clínicos e tirar dúvidas. E tem mais algumas coisas que agora eu não me lembro. Então, quem tiver interesse e quiser sair da escuridão do diagnóstico por imagem, será um prazer recebê-lo lá amanhã. 8 e Se 7 da inscreve noite. no curso e ainda ganha bônus. Cara, é muito bom Bônus. isso. E ainda vai ter surpresa, ainda devo sortear alguma coisa dentro desse curso. Que aí é só Você para sabe quem que estiver lá toda vez que inscrito. eu Quê? Você sabe que toda vez que eu vou dar aula, falar alguma imagem de ressonância magnética, eu lembro de você. Porque eu vou lá e mostro uma imagem em T1 e falo, meu amigo Ivan me ensinou que T1 tá tudo escuro, porque depois da escuridão vem a luz, e a luz é T2. Eu Isso aí, nunca o mais líquido está na esqueci isso. escuridão, o líquido está preto em T1 e quando vai para T2, vê a claridade. Ele fica branco. Essas dicas são maravilhosas. Meu Então é isso. amigo, o Instagram vai cortar a gente, então, primeiramente, quero te agradecer muito. É uma honra estar aqui com você mais uma vez, mas é a primeira que vai ficar gravada no YouTube e no Instagram, porque as outras a gente não conseguiu gravar. Então, eu quero muito te agradecer por essa oportunidade, te agradecer pela nossa amizade, porque a gente tem, assim, uma amizade muito incrível, então, muito me honra ser sua amiga. Então, agradecer a todos que estão aqui assistindo, pessoas que me acompanham sempre, Renata, Tailã, Maria Zélia, minha família, tem gente aqui da família Quinus, da família Coelho, então é Beijo. incrível, muitos alunos, pessoal, muito obrigada. Quem está aqui pela primeira vez, toda quarta-feira às 18 horas, acontece as minhas lives, sempre com um convidado fantástico. E na semana que vem, Ivan, tu vai querer assistir essa, hein? Professor Leonardo Sete, Nossa, especialista em osteopatia, sócio fundador e diretor da Academia Brasileira de Fáscias, para falar sobre sistema facial e suas relações. ele é um Estou monstro, fazendo, ele é um monstro, eu estou sabe fazendo o muito. curso dele de fáscia e estou encantada. Eu já fiz alguns cursos de fáscia e estou encantada com o curso dele, então ele está também me honrando de poder estar aqui semana que vem. Pessoal, Estarei muito lá obrigada, presente. tenho certeza. Luiz, obrigada por você estar aqui com a gente também, professora Sandra Maivorme, Pedro Paulo. Pedro, muito obrigada pelo carinho e ajuda toda aí dessa semana que você também me deu, esses professores que me ajudam muito. Muito obrigada. Ivan, um beijo grande, Beijo. uma boa semana para vocês. Nós todos. Obrigada. Tchau, Obrigada, pessoal. pessoal. Até a próxima.